alegria ter você aqui. Seja bem-vindo. Sou Laécia Gonçalves e esse é o canal criativo do Ateliê Ideias e Artes. É um espaço que foi criado para troca de experiências, para compartilhamento de tutoriais, divulgação do nosso trabalho, network, fazer novas amizades. Fique à vontade. O projeto de hoje que vamos trabalhar tem a ver com a sustentabilidade, com o reaproveitamento de materiais, que é uma característica marcante aqui do ateliê. A gente sempre procura inovar, dar novos destinos a trabalhos e projetos que já cumpriram seu ciclo, e assim a gente contribui com a natureza e ajuda ainda mais a criatividade, não é verdade? O que você faz com os calendários usados da sua casa? Hein? Agora, nesse virada de ano, estamos já em março, mas sobra, né, muitos calendários e muita gente joga fora. Mas eles são materiais riquíssimos. Alguns têm um papel mais grosso, colorido. Tem essa base aqui durinha, né, que dá sustentação. E esse material a gente pode utilizar de diferentes formas. A proposta de hoje é fazer um calendário interativo, móvel, né? É um calendário permanente, vai ficar assim, olha que lindo. Você pode colocar fotos e aqui você vai mudando conforme os dias vão passando. Então, desse modo, ele fica um calendário permanente. Preparei alguns visuais, no caso, apliques, as palavras e alguns pedacinhos, né, de papéis digitais. Vamos disponibilizar o arquivo para vocês baixarem, imprimirem e já recortar. Vamos lá? Mão na massa. Vamos começar. Não sei qual calendário que você vai utilizar. Eu estou utilizando um de mesa, aqueles calendários de pôr em mesa, certo? Que vem com aquela parte mais durinha e ele fica apoiado. Eu vou começar marcando. Esse aqui, por exemplo, ele tem 19,5 de largura por 13,5 de altura. Eu estou medindo somente essa parte aqui do papel. Conforme o que você tiver, você vai dividir ele em 4 partes. Aqui no meu, para não ter que ficar sempre calculando e tal, eu dividi em colunas de 5, os 3 primeiros riscos, eu marquei 5, 10, 15. E o restante, que sobrou mais ou menos 4 centímetros, eu deixei assim mais estreitinho mesmo, porque só vai caber um número, né? Então não precisa ser tão largo. As colunas iniciais é porque vai ter a foto, vai ter nomes maiores, então o ideal é que ele fique com 5 centímetros. Se o seu calendário for maior, você ajusta aí essa medida. Ou se ele for menor, faça a mesma coisa. Sugiro que você marque já todas as páginas com essa medida de 5 em 5, deixando o restante a última coluna com o tempo que sobrar do papel. E recorte a parte dos papéis digitais, ou se você tiver também sobras na sua casa de outros papéis, papéis de scrapbook, ou até mesmo papéis de presente, o que você tiver. A ideia é reutilizar e não se estressar, né? Então, você vai recortar em retângulos no caso aqui eu coloquei 12 por 4,5, porque eu gosto de trabalhar com essa questão das bordinhas, ó. Aqui no caso, deixa eu ver se dá para ver melhor. Eu não coloco exatamente o tamanho, né, do papel colorido, eu não coloco exatamente o tamanho da coluna, eu deixo ele um pouquinho menor, que é para ficar essas bordinhas. Mas, se você achar que não há necessidade, você pode cortar um retângulo já inteiro, maior, colar, depois marcar e cortar, que aí não vai ficar com as bordinhas, né? E até agiliza mais o seu processo. No meu caso, eu deixei as bordas, eu acho melhor assim, né? Uma questão de gosto, né? De preferência. Então, feito isso, marcou de 5 em 5 centímetros. Você vai cortar de acordo com a combinação de cores, de estampas que você tiver disponível e vai colar em cada folha. A combinação independe, porque depois que você corta e na utilização do calendário, ele vai ficar aleatório, né? Dependendo do dia,
você vai estar mudando e aí a combinação vai estar também sendo outra. Então, assim, na hora que você separar o seu material, os papéis coloridos que você tiver, você já procura ter uma certa combinação, né? De cores, de estampas, o que é que você tem aí disponível e que vai ficar legal aqui no layout do seu calendário. Feito isso, colou todas as partes. Agora eu venho para as palavras. Eu gosto muito de utilizar essas fontes cursivas. Por quê? Eu não preciso cortar as letras separadinhas, dá muito trabalho, né? Se você tiver furador de alfabeto, pode, né, já furar e já colar. Se você tiver a habilidade de lettering, ou uma letra, né, bacana, você pode escrever diretamente. E eu faço assim, eu imprimo, eu escolho a fonte que me chama a atenção, imprimo. De preferência assim, ela já unida, né, tipo uma letra cursiva, para facilitar meu trabalho. E aí eu recorto deixando sempre uma bordinha, igual vocês estão vendo aqui, ó. Uma bordinha porque destaca da estampa, né? Porque a gente vai usar papéis coloridos, estampas diversas. Então, quando eu coloco a bordinha, eu estou realçando aqui o nome, deixando ela mais destacada. Enfim, feito isso, recortou tudo e já marcou, podemos dar início à montagem do calendário. Ele é muito simples de ser feito. O trabalho maior é esse, de imprimir, recortar, separar os papéis, né? Uma vez feito isso, é super rápido para montar. Aí você vai começar colando as tirinhas. Eu fiz aqui um efeito sombra, não sei se dá para vocês visualizarem, ó. Que dá assim um ar mais de papel envelhecido, né? De memória, com relação a tempo. Eu utilizei o chalk. Para quem está chegando agora, que nunca ouviu falar em scrapbook, é uma técnica vinda dos Estados Unidos. Ela não é nova, já tem muito tempo que ela é utilizada. Na história, você pesquisando no Google, e depois eu vou colocar aqui no grupo mais informações sobre esse histórico, de onde vem, como é que surgiu, né? Que é muito curioso e interessante a gente saber. E ele tinha esses hábitos de registrar memórias, fotos, gravetos, como se fosse um diário. Isso, através do tempo, com o surgimento da fotografia, foi ficando mais elaborado, e agora ainda mais com as máquinas de corte, com os furadores, as faquinhas, né, daquelas máquinas de corte manual, eles vão ficando cada vez mais elaborados, certo? Então, foi utilizado inicialmente nessa parte dos álbuns de memórias, depois se estendeu para a parte da decoração da casa, que é o scrap decor, chegando ainda nas festas de aniversário, que é o scrap festa, e agora, mais precisamente, chegando na área educacional. Sou professora, pedagoga, tenho 30 anos já de exercício na educação do DF, e eu sempre procurei, assim, já há algum tempo, eu venho trabalhando com essa temática de reaproveitamentos, e o scrapbook casou direitinho, porque ele é muito democrático, ele permite você associar de diferentes técnicas, né? O crochê, a pintura, o bordado no papel, a encadernação artesanal, tudo isso vem agregar e tornar o trabalho único e bastante prazeroso de fazer. Vamos concluir então nosso projeto. Feito isso, eu nem mostrei o chalk. O chalk vem assim nessas embalagens maiores, ele tem um aplicadorzinho aqui com algodão em diferentes cores, ou você pode encontrar ele assim pequenininho. Esses já são cores mais fortes. Se você não encontrar o chalk, que ele é uma maquiagem para papel, você pode usar o giz pastel seco. Eu utilizo esse aqui também. E aí ele não ele é seco. Você aplica com um cotonete, com um algodãozinho, diretamente no papel e depois esfumaçando com o próprio dedo. Ele vai dar esse efeito aqui bacana, que eu acho, que eu considero, olha só. Esfumaçado, deixa eu ver se dá pra ver aqui em outro, mas, ó, ele dá esse efeito envelhecido, tá vendo? E que dá um charme, né, especial na sua peça, no seu trabalho. E ajuda também, no caso aqui, como a gente está reutilizando o calendário, ele ajuda a disfarçar o que está aqui por baixo, né? Às vezes ficou aí alguma
alguma imagem, um pedacinho da imagem, né, que ficou, e aí o chalk ele ajuda a disfarçar, dando esse aspecto assim mais antigo e tal, vintage, né? Bom, feito isso, eu vou separar as fotografias, se for o caso. Eu coloquei aqui uma preto e branco, mas você pode colocar colorido ou nem colocar se você não achar necessário. Eu acho legal porque pode ser um presente, né? E aí você vai mudando aqui os dias e vai aparecendo pessoas da família, ajuda você a lembrar, né? Vamos colocar na data de hoje, ó, março 5, domingo. E aí você vai decorar da melhor forma e com o que você tiver. Eu coloquei algumas pedrinhas de strass, um brilhozinho aqui desse lado. Eu acho que fica bonitinho também. Aqui nesse meio eu coloquei algumas... Sim, aí o que eu faço aqui atrás, né? Eu apenas coloquei um papel para fazer aquele acabamento do calendário. Aqui na frente também tem esse mesmo acabamento. E no verso de cada fichinha, eu não coloquei nada ainda por enquanto, porque eu achei interessante que o próprio desenho do calendário, ele se tornou um quebra-cabeça, percebem? Toda vez que eu mudo a data, o dia aqui, ó, ele vai formando aqui desenhos. O desenho que tinha no próprio calendário. Tem calendários belíssimos, né? Com obras de arte, de repente você pode até deixar já com a foto natural, com o desenho natural. Ou se não for interessante, você pode criar, imprime o desenho que você quer no tamanho aqui da sua área total, cola antes de recortar e depois na hora que você cortar as tirinhas aqui na frente, ele vai fazer uma brincadeira aí de quebra-cabeça, né? Só para não ficar sem decoração o outro lado. Se ele vai ficar em cima da mesa, né, virado para a parede, não vai ter tanto relevância essa outra parte. Gostaram? Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários o que acharam do projeto, se tiveram alguma dificuldade, estão precisando de algum auxílio. Pode colocar também o que vocês gostariam de ver mais aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz de saber, certo? Então, fica aqui meu abraço e até o próximo vídeo. Obrigada!